ser um cristão. Não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se
que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar Com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Léodina, que alegria nós estarmos hoje em nosso culto de oração, nosso culto, Exato. Nosso culto do de poder quarta-feira, de né? quarta-feira. E que Exatamente. alegria ter você conosco, meu irmão, nessa noite, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Léodina, vamos orar? Vamos. Convido você, meu irmão, a orar conosco, a abrir seu coração ao Pai nessa quarta-feira, porque nós temos uma palavra maravilhosa para você. Então, prepare o seu coração. Vamos orar? Amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para mais um culto de quarta-feira. Abençoe o pregador, abençoe cada irmão que está assistindo, e que o Senhor coloque em nossos corações cada palavra, Senhor, que o Senhor deseja falar conosco nesta quarta-feira. Amém, Senhor. Nos protege e perdoe os nossos pecados também, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 O culto de quarta-feira é um culto de oração, né, Lédina? Culto de oração. De poder. E nós vamos começar já
pedindo, clamando pelo poder do Espírito Santo. Exato. Mas você que chegou agora, seja bem-vindo, que está conosco em nossa igreja virtual. E já vai colocando os pedidos de orações também, que nós vamos orar daqui a pouco pelos pedidos. Então você coloque o seu pedido, compartilhe o nosso link, Isso. dê um like, e os nossos intercessores. E os nossos intercessores já vão pegando um caderninho, vai anotando pedidos aí para orar durante a semana por esse pedido. Orar uns pelos outros é bênção, meu irmão. Bênção, bênção, bênção pura. Como diz o Berilo, muita oração, muito poder. pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, Berilo? Nenhum poder. Mas os nossos irmãos é uma igreja de poder, uma igreja que ora, que clama, que suplica. Exatamente. Vamos cantar? E que louva também, né, Berilo? Que canta. Eu quero que você fale agora assim: Senhor, nessa noite, eu quero, Senhor, que Teu Santo Espírito venha me encher. Essa música, ela é uma oração, ela é uma súplica, ela é um clamor, dizendo: vem Santo Espírito agora. Glória a Deus. Led, nessa música toca o meu coração, né? Louve, meu irmão. E eu quero que essa música mergulhe fundo no seu coração, meu irmão. Cante conosco. Quero ouvir vocês cantando. Vem Santo Espírito agora, vem, te pedimos a orar, vem com poder inspirar-nos, sim, vem nos reavivar. Quero ouvir vocês, solte a sua voz. Vem como água aos sedentos, traz ao faminto pão, vem e sacia minha alma, faz tudo meu coração. Quero ouvir vocês. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor, ó Espírito Santo, Cante. bom amigo consolador, vem na nossa vida com teu sagrado Amém, Senhor. Amém? É uma oração, realmente. Uma oração. Ledna, Né? hoje, culto de oração, Culto de oração. eu quero saber da nossa igreja, que está aqui presente, nossa igreja virtual. O que foi que você trouxe nesta noite, meu irmão? Para entregar Para a Deus, né? Verdade. Apresentar perante o trono do Pai Celestial. É verdade. Para dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu trago a Ti nesta noite, Senhor. O que é que você está trazendo? Coloque aí para nós, para interagir conosco, né, Ledna? Sim. Muitos irmãos conectados conosco já nesse Isso. momento, Ledna. Vamos compartilhando. Isso. Se inscreva no canal também, meu irmão. É bom. Muitos pedidos de oração. Continue colocando os pedidos e os nossos intercessores. Vai anotando os pedidos, né? Vamos ser intercessor um pelos outros, meu Nós irmão. vamos ter um momento de oração agora no início,
e outro momento no final, pelos pedidos. Eu ouvi uma frase, Berilo, diz que o maior presente que a gente pode receber de alguém é saber que ele ora por você. Amém. É bom, amém. Não é? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ter esse conforto, essa segurança, que tem alguém que está clamando, que está suplicando, que está orando por você, que está indo diante do trono do Pai Celestial e está dizendo: Senhor, intercede por essa pessoa. Já pensou? É bom. Às vezes alguém que nem te conhece, mas está clamando, está suplicando, está orando por você. Nós cantamos que nós precisamos do Espírito Santo para nos encher, para nos preencher, para nos tomar total e plenamente. Mas sabe por quê, Lédina? Porque na caminhada, nessa jornada rumo à eternidade, cada passo é uma luta, cada dia é uma guerra que nós precisamos vencer. E aí, quando nós estamos firmes em nosso maravilhoso Deus, aí nós avançamos com poder, com firmeza. Então, diga aí, o que foi que você trouxe hoje para apresentar? Como é que está seu coração? Está triste? Está angustiado? Seu coração está alegre? Está feliz? Está confiante? Está grato? Está grato. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu me dás. Compartilha conosco. Vamos lá. Essa música, ela é linda, ela toca o meu coração. Eu ouço ela às vezes de madrugada cantando. Porque, Lédia, essa música é a minha história. Tu ouve ela de madrugada, Berilo? É a nossa, a nossa jornada rumo à eternidade. Certo. Vamos lá então, cante conosco. Passo a passo, vamos lá. Sinta o toque do Espírito Santo, que Ele encha o seu coração nessa noite, que você sinta força e poder para avançar. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo aos céus. Em Cristo eu tenho a melhor guarida, e da morte não temos saber. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Essa é a nossa jornada, cada dia com Jesus. Cante. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, Ele me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Quero ouvir você com alegria no coração, cantando, sentindo o conforto e a paz do Senhor. Seguro estou pelas mãos divinas, Canta, igreja. que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo eu tenho a chave certa que abre
instante mais perto de Deus, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Finalzinho dessa música: a cada passo eu sigo caminhando, cada novo dia mais perto de Deus. Essa é a jornada cristã, essa jornada cada dia avançando com vigor, com fé, com ânimo, com o poder do Espírito Santo. A nossa comunidade, ontem e hoje, Lédina, nós estamos fazendo uma corrente de oração. E hoje, quarta-feira, é um dia da gente lembrar da nossa corrente de oração. Nós estamos orando por alguns pedidos que em nossa comunidade, muitos irmãos, toda a igreja está se mobilizando para cada um escolher um horário para orar, para clamar pelos pedidos que nós colocamos aqui. Eu mesmo, o meu horário é 4:30 da manhã. Esse é o primeiro horário, e eu coloquei um outro horário também, 2 horários que eu estarei orando. Então veja, eu coloquei aqui, olha só, eu coloquei 4:30 da manhã, esse é um horário, e coloquei um outro horário, acho que é 20 horas, que eu vou estar orando também. Mas quais são os propósitos que nós estamos fazendo essa corrente de oração? É pela restauração da saúde da irmã Ametista, que tem uma luta grande pela frente, no tratamento que ela vai começar. Pela irmã Célia, que está agora também internada numa luta. Ela luta há vários anos já contra o câncer. A irmã Célia é a mãe do Luiz Antônio. Então ela está lutando, está internada no HGP, é a mãe do Luiz. Não, a mãe do Luiz é a Célia. E a avó da Melissa, a irmã Maria, ela não, a irmã Célia é a mãe do Luiz, que já luta há vários anos contra um câncer. Não, então vamos lá, pela irmã Ametista e pela mãe do Luiz, a irmã Célia, é uma serva do Senhor, é uma missionária, e pela avó da Melissa, a irmã Maria, isso, e pela amiga da Josi, a Raniele. Então nós vamos orar por todos esses pedidos. Eu quero colocar você, meu irmão, que nos acompanha agora em nossa igreja virtual, para orar por esses pedidos de oração. Então, quero que você anote por esses irmãos. A irmã Ametista é a minha irmã mais velha, não é? Eu quero que vocês orem por ela. Mas muito bem, Lédina, eu acredito no poder da oração. Eu também. E eu sou resultado desse poder grandioso que a oração faz. A oração, ela acessa o trono do Senhor Deus, e ela, então, você acredita, Lédina? Eu creio, Berilo. Que a oração do justo, ela ascende, ela penetra no trono do Pai Celestial, e ela chega lá. Então eu acredito, e por isso que nós oramos, por isso que nós clamamos, Lédina, e por isso que nós acreditamos, meu irmão, no poder da oração. Coloca o seu pedido. Olha, muitos pedidos, Lédina, pedidos pela saúde, pela restauração, contra o câncer, pelos filhos que estão afastados, por um propósito especial que você quer para resolver.
Mas nós temos que fazer isso hoje, na quarta-feira, clamar, suplicar ao Senhor. Sabe por quê, Lédina? Nós cantamos primeiro: vem Santo Espírito agora, nos enche com poder. Depois nós cantamos que a nossa jornada, cada dia, passo a passo, ela precisa do poder do Espírito Santo para nos guiar, para nos suster, para nos conduzir, para nos manter em pé. E eu acredito nisso. Cada manhã, quando nós acordamos, precisamos acordar e falar: Senhor, eu estou aqui. Me unge com o teu Espírito, me cobre com o teu poder, me enche com o teu poder para eu testemunhar do teu amor no dia de hoje. E essa música vai falar, sabe o quê? Está ali, além do rio, onde nós iremos encontrar a calma e a paz que somente o nosso Deus pode dar. Cante dessa alegria de encontrar o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ali, além do rio. Não vai demorar, não vai tardar, vai acontecer. Sinta o toque do Espírito Santo e cante. Quero ouvir vocês cantando conosco. Ó. Tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele ponto em lugar. Além do rio existe um lugar para mim.
Amém. Esse é o nosso desejo, morar com o nosso Rei, com o nosso Salvador, nas mansões celestiais. Mas, Lédina, e se nessa jornada alguém desistir? Pode desistir? Não, Berilo, pode desistir não. Não pode firme, desistir. Persistente. Nós estamos agora com muitos aparelhos conectados conosco e eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, né, Lédina? Quem acabou de entrar, receba o nosso abraço, né? Porque a quarta-feira é dia de poder, de oração, né, Berilo? Dia de poder, dia de oração. Você está na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Palmas, no Tocantins. Isso, no melhor lugar do mundo, que é a casa do Pai. Isso, e você foi trazido aqui pelo Espírito Santo. Foi. Então, cada música, cada oração, a palavra vai ser aberta hoje. Nós vamos continuar a nossa série hoje com o pastor Paulo Júnior. Então, se prepare para ser tocado poderosamente pelo Espírito Santo. E eu quero que você cante com vigor. Não desistir, porque Cristo vem logo. Não desista. Cante com vigor, com alegria. Ele vai voltar. E nós estaremos lá para recebê-lo naquele grandioso dia. É real, é verdadeiro, vai acontecer. E você tem que se preparar. Não desista. Cante agora conosco. Dias pensei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Cante. Não desistir, Cristo vem logo. Preta aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus se está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Agora com vigor. Não desistir, Cristo vem logo. Prega aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não Amém? Amém. Nesse momento agora, tem muitos pedidos que foram colocados aqui, perante o trono do Pai Celestial. E eu quero convocar você, que é um intercessor. Anote pelo menos um pedido, mas pode anotar 10 pedidos. E de hoje até a próxima quarta-feira, escolha um horário durante o dia e apresente cada um desses pedidos perante o trono do Pai Celestial. E o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa súplica, Ele ouve a nossa oração. Temos aqui muitos pedidos pela saúde, pessoas tratando câncer, outras doenças.
Temos pessoas aqui também que estão orando pela família, mais poder, Lédina, para a família. Pessoas orando para que o filho volte para os braços do Senhor, que está distante. Tem pessoas que estão conosco aqui hoje, que elas precisam voltar, Lédina, para os braços do Senhor, hoje. E essa mensagem é para você, meu irmão. Nós estamos orando por você. E o Espírito Santo trouxe você para estar conosco nesta noite. Porque Ele quer falar. Ele está falando ao seu coração. Quando Cristo muda tudo. Ele entra na nossa vida e Ele muda tudo, Lédina. Muda e muda. Vamos nos ajoelhar. Convido você onde você estiver. Vamos colocar de joelhos. Vamos nos ajoelhar, Lédina. E vamos orar e vamos clamar ao Pai Celestial agora. Soberano Deus, grandioso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bom. Tu cuidas de nós. Tu derramas bênçãos sem medida sobre a nossa vida, Senhor. Tu nos protege, Tu nos livra de todo mal, do perigo, Senhor. E muitas vezes, ó Deus, nós nem percebemos. Mas nesta noite, neste culto de oração, culto do poder, culto de clamar, de suplicar, mas também um culto de falar, Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui. Tua mão forte tem me guiado, tem me conduzido, tem me sustentado. E nós honramos, nós exaltamos e nós glorificamos o Teu nome, ó Deus. Mas, Senhor, eu quero agradecer a Ti, ao Teu Santo Espírito, por ter trazido cada irmão para adorar nesta noite. Não foi por acaso, mas Teu Santo Espírito guiou, conduziu e trouxe cada um para estar aqui conosco. Nesta noite, Senhor, continue falando ao coração, continue acessando a mente de cada um, lá no íntimo de cada coração. Tu conheces, ó Espírito Santo, as necessidades que cada um tem, mas traga para cada um também a calma e a paz que somente Tu podes dar. Nesta noite, Senhor, eu quero apresentar perante Teu trono os nossos irmãos daqui da nossa comunidade, que nós estamos orando, que nós estamos fazendo uma corrente de oração, estamos clamando a Ti pela Tua mão poderosa, Senhor, pela Tua serva, a irmã Ametista. Traga calma e a paz ao coração dela, mas traga a certeza que Tu estás com ela, guiando, conduzindo neste momento. Derrama Tuas bênçãos sobre a Tua serva, a irmã Célia, que está internada, que está fazendo tratamento, uma luta longa contra o câncer. Conforte o coração dela, Senhor. Mas Tu que és, ó Deus, o médico dos médicos, com Tuas mãos que curaram, toque agora para restaurar essa serva fiel. Venha estar também, Senhor, com a irmã Maria, que é a avó da Melissa, que está lutando contra um câncer também, Senhor. Toma nos Teus braços, fortaleça o seu coração, traga calma e paz para ela, mas traga a certeza que Tu estás ao lado dela neste momento. Eu quero apresentar agora, Senhor, perante Teu trono, cada um dos pedidos que foram colocados aqui, que nós vamos orar a partir de hoje. Pedidos pela restauração contra o câncer. Muitos estão lutando, estão no leito, estão fazendo quimioterapia, estão fazendo tratamento. Conforta, Senhor, dá força para continuar avançando. Mas, Senhor, que o Teu poder possa operar em cada medicação que cada um está tomando. Venha abençoar também cada família que está aqui presente hoje. Pais e mães que têm lutado, que tem clamado, que tem suplicado por seus filhos, Senhor, que o Teu poder não desista, continue batendo em cada coração, continue insistindo, Senhor, porque eles vão voltar para os Teus braços, ó Deus.
aqueles que lutam contra o vício, contra a libertação, contra quebrar as correntes, as amarras do inimigo, dos vícios. Toma-os em tuas mãos, restaura, liberta em teu nome, Jesus Cristo. Há poder, a cura, a libertação. Nesta noite, com tua mão poderosa, ó Deus, toque também nos lábios, na mente, na voz do teu servo, o pastor Paulo Júnior. A tua palavra vai ser aberta, mas que ele não fale, mas que o teu poder, Senhor, use nesta noite poderosamente e prepare cada coração para entender, para compreender, mas para tomar a decisão de aceitar o propósito que tu tens para cada um deles. Nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Ledna. Nessa noite, nós vamos dar continuidade, meus irmãos, nessa série poderosa, nessa série que mexe conosco. Por que ela mexe conosco? Porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele muda tudo. É impossível Ele entrar na nossa vida e nós não sermos transformados. Nós estamos vendo sobre encontros diferenciados, encontros impensáveis, mas Jesus foi ali, se encontrou e mudou tudo naquela vida, naquela família, naquelas histórias. E hoje nós vamos ver mais um desses encontros, que tem como título Uma Questão de Tempo. E você vai descobrir isso com o servo do Senhor, o pastor Paulo Júnior, que vai usar a palavra agora. E eu queria fazer um pedido para você. Viu, pastor? Um pedido que eu quero fazer para os nossos irmãos. Você esteja durante todo o culto. É um pedido especial para os nossos intercessores. Eu quero que vocês fiquem em oração, clamando, orando. Sabe para quê? Para o Espírito Santo atuar de maneira poderosa na vida daqueles filhos especiais que Ele trouxe hoje à noite para assistir ao nosso culto, para ouvirem essa mensagem de hoje. Orem, intercessores. Eu estarei orando também para que o Espírito Santo fale poderosamente e toque cada uma daquelas vidas das pessoas que Ele trouxe para ouvir esta mensagem. E você que está conosco, compartilhe o link deste culto, dessa mensagem poderosa. Assim como foram os encontros de Jesus, essa mensagem vai mudar também a vida de alguém. Amém? Desejar a você uma boa noite, dizer que no meio da semana nós temos esse oásis diante de tantas tribulações, diante de tantas angústias que a gente passa, de vitórias que a gente já teve até aqui. Aqui é momento de nós renovarmos as nossas forças, é momento de recebermos do alto o carinho, a renovação da nossa fé. Então que você possa sentir a mão do Senhor te dando carinho, te concedendo bênçãos, mas principalmente que você sinta o abraço dele, cuidando de você, das suas lutas e dizendo para você que Ele está sempre ao seu lado. Essa é a nossa segunda mensagem dessa série tão especial que fala sobre encontros marcantes de Jesus e como que Jesus transforma a nossa vida quando nós permitimos que Ele tenha acesso ao nosso coração. Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos,
Sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a gente vai ler do versículo 21 em diante. Marcos capítulo 5, e a gente vai ler do versículo 21 em diante. Então, aí onde você está, agora na sala da sua casa, talvez no transporte público, voltando para casa, onde quer que você esteja assistindo e acompanhando esse culto, que você possa mais uma vez ouvir única e exclusivamente a voz do Senhor, como em todos os momentos deste culto de adoração. Então mantenha sua Bíblia aberta aí, que antes de nós lermos o texto, eu quero fazer algumas breves reflexões com você. E quando a gente vai falar sobre o tempo e o que ele representa, o tempo é aquele que corre, aquele que não para, aquele que às vezes é implacável, aquele que às vezes está dentro do controle, mas num piscar de olhos já torna toda a nossa rotina atrasada e nos faz correr. Tempo que às vezes nos beneficia, que às vezes nos traz algum prejuízo. Tempo que às vezes é visto como favorável, como um herói, mas que outras vezes também é visto como um vilão. E agora eu quero convidar você para, diante desse quesito que é tão sensível para o ser humano administrar, queria fazer uma reflexão para que você possa entender como funciona o tempo divino. Nós, como seres humanos, estamos sempre ligados ao cronos. É o tempo cronológico, aquele que pode se medir. Deus está ligado ao tempo kairos, que é o tempo oportuno, que é o momento certo. Aquele que é sem atrasos ou sem adiantamento. Deus sempre age no tempo certo e da maneira certa. Então cabe a nós, como seres humanos, quanto mais próximos estivermos de Deus, mais nós vamos saber lidar melhor com o quesito tempo. Então, se para você, assim como para qualquer um ser humano, o tempo é desafiador, eu quero convidar você a, através desse texto, colocar um ponto final nesse pavor que muitas vezes o tempo coloca na nossa vida. Ele não é implacável, mas ele está sob a administração de um Deus que é soberano, que sabe de tudo e que quer cumprir os planos dele, se você permitir. Então, vamos ao texto. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim, Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Versículo 24, e Jesus foi com ele. Eu queria, de alguma maneira, estudar e contextualizar com você essa circunstância que envolveu esse encontro tão especial entre Jairo e Jesus. Primeiro ponto, vamos refletir aqui. Quem que era Jairo? Jairo, como diz aqui, era chefe da sinagoga, ou seja, ele era um líder comunitário muito importante, que tinha uma função religiosa, mas não estava restrita apenas isso, como naquela época existia também dentro da função religiosa, por causa do Império Romano, questões políticas que eram administradas ali. Então Jairo também tinha dentro da sociedade influência política. Então ele era um líder da comunidade, um chefe da sinagoga, que era visto por sua comunidade e todos que rodeavam e cercavam como uma autoridade não apenas religiosa, mas também política. Então Jairo tinha um status de alguém muito importante naquele lugar. Quando Jairo tem um encontro aqui com Jesus, nesse momento, Jairo tinha uma necessidade. Aí eu quero apontar para o seguinte fato: independente da posição que eu e você ocupamos, quando a gente se dirige até Jesus, ou quando a gente pede um encontro com Ele, todas as vezes a gente tem uma necessidade para ser atendida. E aí agora, diante da necessidade que Jairo tinha quando encontrou com Jesus, que era algo muito urgente, porque olha só, quando Jairo vai até Jesus, Jairo tinha uma necessidade específica, e se você pode notar no texto, o que Jairo precisava era de cura. Ou seja, uma figura importante, uma autoridade na sociedade vai até Jesus para que Jesus possa atender uma necessidade que ninguém mais poderia atender. Jairo precisava de cura,
e cura com urgência, porque a filha dele estava mal, ela estava à beira da morte. E agora, diante de tamanha urgência, um homem que figura uma grande autoridade na comunidade dele, vai até Jesus, e se você vê agora, ele se prostra diante de Jesus. Se você lembra do contexto em que a sociedade religiosa, a alta sociedade, os doutores da lei enxergavam a Jesus, todos enxergavam a Jesus como alguém sem valor, alguém que não tinha uma formação, alguém que era um impostor. E aí agora, diante dessa figura pública que essas pessoas enxergavam a Jesus, que estavam diretamente ligadas à função de Jairo, Jairo não se preocupa com isso. Jairo tinha um coração sincero, já tinha ouvido falar sobre Jesus, e aí dentro dos estudos dele ele entendeu quem Jesus era. Jairo, ao se encontrar com Jesus e ao procurar Jesus, sabia exatamente quem Jesus era e o que Jesus poderia fazer. Então, ao se prostrar diante de Jesus, uma figura de autoridade, que na grande maioria das vezes recebia pessoas que estavam implorando ou pedindo por algo, agora diante de toda uma multidão, de toda a sociedade, ele se prostra aos pés daquele que pela alta sociedade da época era visto como um impostor, sem se preocupar com as consequências disso. E aí agora a gente precisa olhar para quem está do outro lado. E aí agora a gente tem do outro lado Jesus, o Filho de Deus, o Rei do Universo encarnado, que veio para salvar a humanidade. E quando você se depara com a figura de quem Jesus era, Jesus tinha uma necessidade também quando ele desceu à margem daquele lugar. Em todo tempo, em qualquer encontro que Jesus tenha com a humanidade, toda vez que Jesus encontra com você, Jesus quer te salvar. Jesus quer atender às necessidades mais iminentes e mais urgentes na sua vida. E Jesus queria atender a necessidade de Jairo. É por isso que quando Jairo clama a Jesus com o coração cheio de fé, por quem Jesus era, Jesus, então, como diz no versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele. Vamos analisar um pouquinho a questão do tempo aqui nesse discurso do versículo 24, de Jesus ter ido com ele logo que Jairo pediu. Lembra comigo do momento em que Jesus é chamado para poder ir até a casa de Lázaro. Lázaro era mais do que um irmão para Jesus. Era um amigo que Jesus amava profundamente. E aí quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, precisando dele, Jesus foi imediatamente. Olha o tempo divino. Jesus levou praticamente 4 dias para chegar até onde Jairo estava. Ou seja, ele recebeu a notícia, ficou mais 2 dias onde ele estava, falou: não, tudo bem, ele está doente, a gente vai lá para poder resolver. Mas era muito urgente, porque Lázaro, assim como a filha de Jairo, também estava à beira da morte. Mas Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava, cuidando de pessoas, amando pessoas, tratando da salvação da vida das pessoas. E aí agora, depois ele leva 2 dias viajando para chegar até Lázaro. E olha a decepção de todos aqueles que esperavam por Jesus. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. Diante do pedido de Jairo, Jesus foi imediatamente com ele. Quando a gente vai para a declaração ali, na descrição do desejado de todas as nações, o livro de Ellen White, nessa circunstância, ela diz que o percurso entre o local em que Jairo encontrou com Jesus e a casa de Jairo era relativamente curto, dava para chegar em pouco tempo. Só que Jesus já tinha um ministério público, ou seja, tinha sempre uma multidão que acompanhava Jesus. Você já tentou andar no meio de muita gente? A gente consegue andar rápido? Não consegue. A gente sempre fica espremido de um lado e de outro e acaba andando na velocidade que a multidão está caminhando. Se a gente está mais apressado, a gente sempre dá um jeitinho de quê? De sair ali de onde está no meio da multidão e dar a volta e acelerar o passo. Eu imagino que Jairo, diante da urgente necessidade da filha dele, queria caminhar rápido, porque ele sabia que dava para chegar rápido. Imagina, você que é pai e mãe, quando os nossos filhos estão doentes, como que a gente não fica ansioso? Se a gente pudesse pegar e passar para nós essa dor, essa enfermidade, a gente faria. A gente quer resolver logo. Imagina Jairo, que tinha a filha dele à beira da morte. Ele queria ir rápido, mas a multidão atrapalhava que eles andassem. Jesus ia no ritmo da multidão. E mais do que isso,
Ellen White vai dizer que enquanto Jesus caminhava, ele ia atendendo a necessidade daqueles que ele encontrava no caminho. Questão de tempo. A urgência humana e a sabedoria divina agora é como se elas estivessem entrando em confronto. Porque enquanto a urgência humana, na nossa limitada compreensão e sabedoria, estava preocupado com o tempo, a soberania divina estava certa do milagre. Então o tempo não importava tanto assim. Só que Jairo ainda não compreendia isso, e talvez eu e você, a gente ainda não compreenda também dessa maneira. Mas para a gente ter essa compreensão, talvez nós necessitamos, assim como Jairo, ter um encontro com um coração completamente aberto para a fé, para poder aceitar o tempo divino. E aí agora eles começam a caminhar, e aí a partir do versículo 25, você vai ver aí na sua Bíblia a história do momento em que Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue. E aí esse é um assunto para o próximo sermão nosso, né? Agora não. E aí a coisa demora muito ali. Porque esse aqui é o evento em que Jesus fala assim: opa, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim poder. E aí agora a urgência de Jairo começa a aumentar, porque Jesus se demora até que aquela mulher pudesse dizer que foi ela que tocou. E não foi uma coisa que foi rápido, demorou. Então imagina na cabeça de Jairo, tendo a importância que ele tinha na sociedade a qual ele servia, e ele tinha muita gente que servia a ele. Talvez na cabeça de Jairo ele poderia simplesmente chegar, bater nos ombros de Jesus e falar assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos lá resolver o problema da minha filha, depois a gente volta. E aí a gente traz todos os servos que estão à disposição para poder descobrir quem na multidão tocou em você. Eu posso te garantir isso, mas vamos resolver o problema da minha filha? Mas eu não consigo imaginar a angústia de Jairo parado, esperando que toda essa circunstância se desenrolasse, enquanto ele tinha uma grande urgência. O conflito, o confronto entre a sabedoria, a soberania divina, que tem a convicção do milagre, e o discernimento, ou seja, a sabedoria limitada humana, que não consegue saber nem qual é o próximo segundo da vida, o que vai acontecer. Mas Deus tem o controle de tudo. E olha só o que acontece. Depois de todo esse momento, lá no versículo 35, depois de Jesus ter resolvido toda a circunstância aqui da cura da mulher do fluxo de sangue, nós lemos o seguinte, versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Olha só, vamos parar por aqui um pouquinho a leitura. Enquanto Jesus terminava de fazer a cura daquela mulher e proferia para elas palavras impressionantes, que eu vou falar sobre isso no próximo sermão, chegaram as pessoas que serviam a Jairo, pessoas da casa dele. E chegaram para dar uma notícia que talvez seja a notícia mais triste, mais profunda na vida de um ser humano. Eles falaram assim: a sua filha morreu, não dá tempo mais. Então não incomoda mais o mestre. Diante do relacionamento que você tem com Deus, ou das coisas que você já pediu para Deus, e talvez Deus ainda esteja em silêncio, eu pergunto para você: como você reagiria no lugar de Jairo? E aí talvez diante de muitas experiências que eu e você já presenciamos, a gente possa concluir que Jairo pode ter olhado para Jesus e pensado assim: do que adianta ter esse poder todo? Não dá mais tempo. Você poderia ter salvado a minha filha, mas não salvou. Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso com a minha família? Por que você parou para cuidar dessa mulher, para cuidar daquela outra pessoa? Dava tempo, por que você não me atendeu primeiro e depois voltou para eles? A minha situação era mais urgente, por que você não me deu prioridade? Tudo isso pode ter passado na cabeça de Jairo. Tudo isso pode passar na sua cabeça, porque você está precisando lidar com o silêncio de Deus. Porque talvez hoje você esteja precisando lidar com o não de Deus. Porque talvez hoje você esteja precisando aprender sobre o tempo de Deus. Deus
não trabalha com cronos, mas é com kairos, é o tempo certo, é o momento exato. Sabe, esse momento em que as pessoas ali da proximidade, da casa de Jairo, falavam para ele assim: olha, não incomoda mais o mestre, por chamar Jesus de mestre, sendo que Jesus, de um lado da sociedade, era visto como impostor, e pelo outro lado, a grande massa era visto como filho de Deus, o Messias, possivelmente, que estava realizando maravilhas, milagres, que proferia palavras com autoridade que ninguém jamais tinha visto, e se tornou uma figura popular. Esses homens chamarem ele de mestre porque dentro da casa de Jairo, do contexto dele, Jesus já era visto como o Filho de Deus, o Messias aguardado. Ellen White também descreve, e é lindo a gente ter que, e a gente poder conhecer essas minúcias, conhecer esses detalhes. Ela diz que esses homens não chegaram para Jairo falando em voz audível, para que todo mundo ouvisse: olha, Jairo, não dá mais tempo, a sua filha morreu. Ela diz que eles chegaram e falaram no ouvido de Jairo, como que quase sussurrando. E aí Jesus, que vê tudo, que sabe de tudo, que lê o nosso coração e a nossa mente, não pôde aceitar essas palavras. Não levou em conta a circunstância. E agora começa a grande lição de fé na vida de Jairo. Creio que desse dia em diante, Jairo jamais teve dúvida do tempo divino para realizar o plano dele na vida do ser humano. Porque Jesus olha para Jairo e fala assim: não tenha medo. Em outras versões, não temas, crê somente. Não tenha medo, apenas creia. Pode parecer uma palavra simples, pode parecer um momento simples, mas isso é muito grande e muito intenso. Porque a gente se sente sempre mais seguro quando a gente tem um plano detalhado das coisas, quando a gente tem um roteiro definido. Então talvez fosse mais fácil para Jairo acreditar em Jesus se Jesus tivesse virado para ele e dito assim: olha, Jairo, não se preocupa, porque os próximos passos agora são os seguintes: nós vamos sair daqui, nós vamos andar agora mais rápido que a multidão, eu vou chamar só 3 dos meus discípulos e agora a gente segue rápido para sua casa. E chegando lá, fica em paz, eu vou realizar um grande milagre, tá? E o seu sofrimento vai acabar, então vai dar tudo certo. Jesus não detalhou nada disso para Jairo, ele só virou para ele e disse: não tenha medo, não temas, apenas creia. E era fácil para Jairo crer, porque quando ele foi inicialmente se encontrar com Jesus, ele foi para pedir a Jesus Cristo algo que ele sabia que Jesus podia realizar, porque ele já tinha ouvido muitos feitos semelhantes que Jesus tinha realizado, de muitas curas. Então Jairo, quando foi encontrar com Jesus no primeiro momento, ele precisava acreditar em cura. Só que agora Jesus convidou Jairo para acreditar numa ressurreição, algo que até o momento, de maneira popular, ninguém tinha ouvido falar ainda que Jesus realizava. Você, no lugar de Jairo, teria fé suficiente para apenas crer e seguir a Jesus? Talvez esse seja o grande entrave diante de nós, para nós recebermos bênçãos do alto sem medida. É porque quando Jesus convida a gente não tem fé para segui-lo. Jesus não precisa detalhar para mim e para você um plano, porque Ele já provou que Ele nos ama profundamente e que Ele só quer o bem para nós. Nós precisamos ter fé suficiente para não exigir dele um plano detalhado, mas apenas segui-lo, porque tudo o que ele faz na nossa vida é para nossa salvação. Mesmo quando ele diz não, mesmo quando ele fica em silêncio, e ainda mais quando ele diz sim. Deus, nesse momento agora, diz sim para Jairo. E olha só o que se segue. Versículo 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela apenas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava.
tomando a criança pela mão, disse Talitá cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Versículo 42, imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Olha só o que se segue na ação divina agora. Jairo acreditou. Jairo creu. Que alternativa ele tinha? A filha dele havia morrido. Que tipo de recurso pessoal ele poderia agora utilizar pela filha dele? Nenhum mais, não lhe sobrava nenhuma alternativa. Quando ele foi encontrar com Jesus, pode ser que ele tenha usado algumas alternativas, a medicina da época. Mas quando ele ouviu que Jesus estava lá, a despeito de qualquer recurso que ele poderia utilizar, ele foi direto até Jesus. Ele acompanhou Jesus. Talvez você esteja vivendo uma circunstância em que você não tenha mais alternativas, que não lhe restem mais recursos. Então, eu imploro a você, eu te peço, eu faço um apelo nessa noite, para de buscar solução no lugar errado. Você só vai voltar decepcionado, machucado, esgotado de lá. Você precisa buscar em Jesus. A fonte é nele. Pode ser que não seja do jeito que você quer e nem no tempo que você gostaria, mas vai acontecer um milagre extraordinário para a sua salvação. Mas você precisa se libertar. Você precisa abandonar. Você precisa abraçar a Jesus, ir com ele, ouvir dele ainda hoje, porque ele continua dizendo para você: não temas, apenas creia. O problema é que você não está acompanhando, não está crendo, não está querendo seguir, está querendo ir para o lugar errado, buscar no lugar errado. É por isso que você volta de mãos vazias. Quando Jesus chega, o contexto é que tinha muita gente chorando, um grande alvoroço. E naquela época era muito comum, quanto maior o poder aquisitivo da pessoa, mais pessoas chorando tinha, porque existiam profissionais contratados para chorar e se lamentar nos velórios. Olha só que curioso. Então existiam pessoas, ou seja, enquanto Jairo foi até Jesus, os familiares que ficaram providenciaram tudo para o serviço fúnebre. Então eles contrataram essas pessoas e as pessoas já estavam lá chorando, pranteando. Lógico que no meio desses tinham amigos, familiares sinceros que sofriam, que estavam sentindo dor também, assim como Jairo e sua família. E aí agora Jesus chega para poder anunciar o milagre. E Jesus fala com muita autoridade: para que todo esse desespero? Ela não morreu, ela apenas dorme. Sabe, aí vem um princípio muito importante. Eu não sei se você conhece ou estudou a Bíblia para entender que quando nós temos a nossa vida nas mãos de Jesus, a morte para nós foi vencida. Porque para aquele que crê em Jesus, ainda que a gente passe pela experiência da morte, nós viveremos e ressuscitaremos. É por isso que antes da volta de Jesus, os justos que descansam no Senhor apenas dormem. E Jesus estava querendo ensinar isso para eles. Só que o que acontece? As pessoas riram de Jesus. Ninguém levou a sério o que ele estava falando. E aí Jesus pede que todo mundo se retire. E só ficaram os pais da menina e os discípulos. Quando eu leio essa parte da história, sabe o que isso me diz? Que para realizar um milagre na minha e na sua vida, Jesus precisa de um ambiente que dê crédito à palavra dele, que acredite na palavra dele, que leve a sério o poder dele. E essas pessoas não levavam. Eles riram do que Jesus estava falando. Você quer que um milagre aconteça na sua vida? Leva a sério a palavra de Jesus. Não deixe de crer. Só porque está demorando? O que é o nosso tempo limitado para um Deus que conhece a eternidade? Para Deus realizar um milagre na sua vida, Ele precisa que você leve a palavra dEle, a promessa dEle e quem Ele é a sério. Para de menosprezar quem Deus é com as suas escolhas ruins. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai impedir a ação divina na sua vida. E agora que Jesus tem um ambiente propício, corações que acreditavam nele, que levavam ele a sério, que tinham fé no que ele estava prestes a fazer, Jesus ora e agora restitui aos braços dos pais que sofriam a perda de um filho, agora a sua filha novamente com vida. Olha que extraordinário! No tempo de Jesus, quando Jairo chegou no
primeiro momento com Jesus lá, às margens, que ele se prostra aos pés de Jesus, ele tinha na cabeça, na mente e no coração dele uma concepção de tempo, que ia ser rápido para sair dali e chegar na casa dele, mas demorou tanto que a filha dele morreu, e aí agora ele precisou acreditar no tempo divino. O que mais você vai perder na sua vida porque você não acredita na ação divina? O que mais você vai perder na sua vida porque você é imediatista e não confia na direção divina que está dizendo para você: espera, não é isso que vai beneficiar a sua salvação, espera que eu vou te dar algo. Jairo recebeu algo extraordinário. E olha só a maneira como Jesus se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Sabe, quando a gente fica doente, uma das primeiras coisas que a gente perde é a fome. É isso? O apetite vai embora. Você fica sem vontade de comer e vai enfraquecendo com isso. E aí você às vezes precisa se alimentar simplesmente porque você precisa ir fortalecendo o seu corpo para que ele se recupere. Então, se a filha de Jairo já estava doente há algum tempo e essa enfermidade a levou à morte, significa que talvez a necessidade mais iminente dela era fome, era comer alguma coisa. Só que para o coração de pais que acabaram de receber na filha a euforia, será que eles se lembraram que ela precisava comer? Claro que não. É por isso que o versículo 43 diz assim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Jesus se preocupa com as suas necessidades, as mais simples até as maiores e mais complexas. Jesus nunca está alienado do que você está precisando. Sabe por quê? Por mais que os servos sussurraram ao ouvido de Jairo, Jesus sabia exatamente o que precisava dar para Jairo. Jairo precisou apenas ter fé, confiar e seguir a Jesus. Entenda, para toda provação e para o problema mais profundo que o ser humano pode ter, Deus já tem uma solução para isso. Por maior que seja o seu problema, por mais profundo que seja, por maior que seja a sua luta ou o seu sofrimento hoje, Deus já tem uma solução para isso. Você precisa apenas crer nele e seguir ele, e deixa que no tempo dele ele vai realizar. Não fica por aí preocupado se Deus tem um plano de ação ou não. Não fica talvez preocupado: olha, Deus ainda não me mostrou o que é. Que talvez não esteja dentro do plano e do propósito dele lhe mostrar, apenas realizar. Mas para de deixar Deus em segundo plano, simplesmente porque você não sabe lidar com o tempo. Quando Jesus entra na nossa vida, a transformação começa. Ele atende às nossas maiores necessidades, só que do jeito dele e no tempo dele. A gente só precisa confiar. Na semana passada a gente falou de um Deus que transformou água em vinho, que salvou a reputação de uma família, que atendeu a fé do coração de uma mãe que esperava talvez há tanto tempo pela expressão do poder e da divindade do filho dela. Um começo, um encontro. Agora, o tempo e o milagre. Deus tem o tempo certo para realizar todo o milagre, toda a restauração que nós precisamos, em qualquer área da nossa vida. A gente só precisa seguir a Jesus, porque hoje Ele continua dizendo para mim e para você: não temas, crê somente. Amém. Meu desejo é que a sua vida seja restaurada, que a sua fé seja fortalecida, mas que principalmente você veja o tempo de Deus cuidando de você em cada passo que você dá. E aí quando você se encontrar com Jesus, Ele hoje vai te dizer: não temas, crê somente.
E o meu conselho para você nessa noite é: confia nele. Segue a Jesus. Nessa noite, não termine esse culto, esse momento de adoração, sem entregar o seu coração novamente a Jesus e dizer para ele: eu confio em ti e aceito o teu tempo para a minha vida. Que Deus abençoe, que Deus possa entrar em seu coração e que você sinta a presença do Espírito Santo hoje, movendo o seu coração, fortalecendo a sua fé e trazendo salvação até a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor. Olha só, fica aqui, você vai orar pelos nossos irmãos. Vamos cantar? Léodina, pega o microfone. Pastor, pega um outro aqui para nós. Quero que você cante conosco. Olha, essa música que nós escolhemos para nós cantarmos agora, Meu Lar. Pense naquele dia maravilhoso quando Cristo vai voltar para nos buscar. Quero que você entoie pensando naquele dia maravilhoso. Solte a sua voz e pense naquele dia. Será grandioso que o nosso Deus vai voltar para nos buscar. Vamos começar bem suave. Quero que você solte a sua voz e medite nessa mensagem poderosa. Vamos? Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, onde estou no meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Sinta, esse dia vai chegar, vai ser grandioso e nós estaremos lá. Mas tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão neste lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. E agora vai mudar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também.
Ora conosco, pastor. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nesse culto de oração, de adoração, nós sentimos a Tua presença e Te louvamos por isso. Querido Deus, nós pedimos que Tu possa inclinar os Teus ouvidos às nossas petições, às nossas lutas. Querido Deus, aqui nós podemos acompanhar pedidos de oração de pessoas que confiam em Ti, no Teu poder e na Tua providência. Amém, Senhor. E Te pedimos, ensina-nos, Senhor, a esperar no Teu tempo, a aprender sobre a ação divina, a depender de Ti e a confiar, Senhor, na Tua direção e nas Tuas promessas. Amém, Senhor. É por isso, Senhor, que nessa noite onde tivemos mais um encontro contigo, assim como o Teu servo Jairo, nós queremos atender ao Teu convite que está dizendo para nós nessa noite, diante de todos os nossos anseios, não tenham medo, apenas confiem, apenas acreditem, Senhor. apenas creiam. E nós cremos em Ti. Amém. Toma o nosso coração em Tuas mãos, cuida de cada família, nos concede um instante de semana sobre a Tua companhia, Senhor, que amanhã seja dia abençoado, guiado por Ti. Usa-nos sempre em Teu favor e que nós possamos sair deste culto hoje convictos de que Tu ouviu a nossa voz e atendeu as nossas preces. É isso que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo Júnior. Lédina, quantas pessoas conosco, vem aqui, quantas pessoas conosco agora conectadas, Lédina? Foi bênção, não foi? Muita bênção, Verido. Glória a Deus. Você pode, meu irmão, compartilhar o link deste culto hoje para alguém que você ama, para alguém muito especial. Mande essa bênção para muitas pessoas. E eu quero agradecer a você e dizer para você, na próxima quarta-feira, Lédina, mais um tema dessa série. Glória a Deus. Encontros que mudam tudo. Tudo, né? Olha só. Sim. E amanhã, Emanuel, amanhã eu quero convidar você para vir estar conosco aqui, Lédina. Estudo bíblico. No nosso curso bíblico, Lédina. É bênção, tem Verido. sido uma bênção, uma bênção, uma bênção. E você é meu convidado para estar conosco, estudando um tema maravilhoso, um tema poderoso que vai transformar a sua vida. Essa igreja é dinâmica, né? Essa igreja é do Senhor. Quarta, é quinta, é sexta, sábado, domingo. Então, amanhã, na quinta-feira, o nosso curso bíblico, Lédina. E na sexta-feira, às 18 horas. Hein, Lédina? Sexta-feira é especial. Especial? Por quê? Porque eu tenho o culto do pôr do sol e nós queremos todos vocês conosco na sexta-feira, viu? Recebendo mais um sábado, finalizando uma semana abençoada, com o poder de Deus, com louvor, com música e com mensagem espiritual. Sinta o toque do Espírito Santo. Então você é nosso convidado. Sexta-feira, que horas, Lédina? A partir das 18 horas nós já estaremos aqui em ponto esperando você, viu? Nós somos pontuais. E quem é que vai apresentar o coro pôr do sol, Lédina? Nós dois, eu e você. Opa! Então você seja muito bem-vindo. Compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal, dê um like aqui neste culto, para que ele chegue a muitas pessoas hoje à noite, porque o YouTube vai mandando para muitas pessoas. Lédina, e os nossos intercessores que anotaram os pedidos, não esqueçam, que ficaram orando durante o culto? Olha só. E os intercessores que anotaram os pedidos vão fazer o quê? Não esqueça os intercessores que anotaram os pedidos para durante a semana. Reserve um tempinho, ore por esses pedidos, clame, coloque aos pés do Senhor. Orar uns pelos outros, meus irmãos, eu não canso de falar, é bênção. Ore. Olha, e você que esteve conosco neste culto de adoração, que bênção, hein? O Espírito Santo que trouxe você. E eu quero falar para você agora o quê? Maranata. O Senhor logo vem. Amém. Tchau. Tchau.